tarde, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Sempre bom conversar com a senhora, porque a senhora tem muita coisa para ensinar para a gente. E hoje nós vamos conversar a respeito de pensão alimentícia. Obrigada, Obrigada, Hamilton. Obrigada pela receptividade. Imagina, doutora. Então, quando a gente fala de pensão alimentícia, eu acredito, dentro da minha experiência, que existe um consenso. Quem paga a pensão acha que paga muito. E quem recebe acha que está recebendo pouco, o insuficiente. E ali a gente entra, qual o papel do advogado nesse celeuma? Seria apaziguar, né? Seria a gente encontrar um equilíbrio, Exatamente. um bom senso entre as partes, para a gente encontrar um valor razoável para atender as necessidades daquele menor. Nem que um pague muito, nem que o outro reclame muito, né, doutora? Exatamente. E geralmente quem paga já vem pronto. Fala assim, mas as despesas do meu filho são essas. Só que o que a gente tem que entender? Que despesa, que pensão alimentícia não é só comida. Uhum. Então, a gente tem... É tudo aquilo que é imprescindível para uma vida digna. A nossa Constituição Federal fala, né? Exato. Que a gente tem que ter uma vida digna. E não só sobreviver. Só para sobreviver, a gente precisa de comida e água. Exatamente. Ficar dentro de casa, não precisa nada. Você pode ficar sem roupa, sem nada, tá tudo certo. Exatamente. Né? E não é esse o objetivo. Então, a gente precisa ter uma vida digna. E precisa, inclusive, ter aquele sentimento de pertencimento. A gente precisa levar aquele sentimento de pertencimento para aquele menor no ambiente que ele está inserido. Então, por exemplo, eu vou pagar uma escola da alta classe para o meu filho. Não é só a mensalidade, Hamilton. É a mochila, é o tênis, é a vestimenta, exato, material escolar. O lanche, que tem que estar o transporte. Exatamente, tem que estar adequado àquela realidade. Porque esse sentimento de pertencimento é muito importante a gente levar em consideração nesse quesito, no âmbito familiar. Sim. E aqui o que entra, então, o que a gente tem que levar em consideração? A escola, o vestuário, a alimentação, o esporte, o lazer. Quando quando os pais estavam casados, 2 vezes por semana, era hábito daquela família almoçar num restaurante bacana. Ir para uma pizzaria. Ir numa pizzaria, comer pizza em casa. Exatamente. Aí, de repente, houve a extinção daquele vínculo matrimonial. Acabou o padrão de vida da criança? Não justifica, né? Com certeza. Então, os filhos, é dever dos pais manter os filhos, inclusive, no mesmo padrão de vida que eles vivem. Sim, com certeza. E o cara, muitas vezes, o que acontece? Né? O cara ganha muito bem. Ou a esposa não trabalha, ou ela trabalha e ganha igual ou menos, mas ele tem aquela... Quando estão juntos, tem aquela junção do dinheiro dos dois. Né? Uhum. Então, tem um padrão muito bom. Né? Então, dá para fazer isso, aquilo. Aí separa e fala, não, ela que se vire para lá, ou ele que se vire para lá, e não querem mais proporcionar aquilo que proporcionaria para o outro. Claro, que você não vai ter que proporcionar para o seu parceiro, tá? Mas o seu filho merece manter aquele padrão, né? Exato. Um exemplo que a gente pode falar aqui, por exemplo, até trazendo o caso do Neymar. Sim. Uma pensão alimentícia para a filha recém-nascida de R$200 mil. Tudo. Eu quero ser filho dele. R$200 mil. Mas o que justifica uma pensão para uma criança recém-nascida de R$200 mil? Ali, Hamilton, é porque a criança tem que viver o padrão de vida do genitor. É muito dinheiro. Gastar 200 mil. Não, mas espera lá. R$200 mil é muito dinheiro, doutora. Não é por nada, não. Não é qualquer um que pode... Não, mas a gente está falando do Neymar. Nós estamos falando de qualquer um. Estamos falando do Neymar. Mas mesmo assim, é dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Tem gente que vive uma vida inteira... E não vê um dinheiro desse. Não vê. Mas, enfim, eu trouxe aqui algo que, como se diz, que nem existe, né? Pode-se dizer. Sim. Então, mas você falou uma coisa certa. Eu estou falando de pensão alimentícia para o filho. Sim. Quando a gente fala de pensão alimentícia para o ex-cônjuge, aí existem outros requisitos que a gente não precisa manter o mesmo padrão, Sim. Enfim, aí existem outras questões. Que a pessoa pode se virar, ela tem capacidade de trabalhar. Exatamente. Ali, quando a gente fala de pensão alimentícia para o ex-cônjuge, é sobrevivência. Sim. Né? Então, a gente está falando aqui esses requisitos para pensão alimentícia para o filho. Para o filho. Isso. Aí as pessoas falam assim, eu quero pensão alimentícia de tanto. Eu falo, mas qual o parâmetro que você tem para estipular que tanto é suficiente para o seu filho? Então, o que eu falo? Vamos colocar numa planilha que fica
claro, Sim, fica claro para todo com mundo. certeza. Então, por exemplo, as despesas com água. Ah, moram na residência 3 pessoas. Pega essa conta de água, divide por 3. Então, você vai ver o valor mensal daquela criança referente à água. Sim. E a mesma coisa com luz, internet, telefone. Telefone hoje não, porque a gente... Hoje o celular é, individual é então, uma tem... opção, né? exatamente. E as compras no mercado também, a gente pode fazer a mesma coisa. E aí, a gente chega a um valor lá, sei lá, as despesas da criança, vamos supor, R$ 2.000. Em tese, seria R$ 1.000 para o pai e R$ 1.000 para a mãe. Sim. Só que aí agora, a gente não, porque a gente utilizava a necessidade e a possibilidade. Necessidade de quem vai ser alimentado e a possibilidade de quem vai pagar seus alimentos. Sim. Hoje a gente não fala mais em binômio, a gente fala em trinômio, que é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. É. Então, o que é a proporcionalidade? Quem paga mais, paga mais. Quem ganha menos, Exatamente. paga menos. Isso é a proporcionalidade. Qual o objetivo desse trinômio? A gente usa o termo de calibragem. O que a gente quer? Calibrar ali, trazer uma Porque equação. tem nesses casos, né, que a gente até conversava nos bastidores agora há pouco, com relação a isso. Muitas vezes a pessoa quer uma pensão de R$ 200.000, como o caso do Neymar. Mas não é para criança, né? A mãe ou o pai, seja lá quem for, acaba desviando esse dinheiro para uso próprio, né? E a pensão alimentícia é voltada à criança, não ao cônjuge, como a gente acabou de dizer, né, doutora? Exatamente. Nesse ponto aí, coube até uma situação, até contar uma situação real que aconteceu no escritório. Sim. Foi um pai lá no escritório que a ex-mulher estava casando. E ele falou assim, doutora, eu quero entrar com uma ação revisional de pensão alimentícia. Por quê? Ela está casando, eu que estou pagando O casamento o dela. casamento. Essa festa de casamento sou eu que estou pagando. Aí eu falei assim, não, me conta, como que é? Ah, eles têm 2 filhos, ele pagava R$ 2.000 de pensão alimentícia. Sim. Só que os filhos estudavam em escola particular, os filhos se vestiam bem, os filhos moravam no local confortável. Aí eu falei pra ele assim, então eu vou ter que ter uma aula de economia doméstica com ela. Porque como que ela mantém 2 crianças com o padrão de vida que esses meninos têm e ainda paga uma festa de casamento com esse dinheiro da pensão? Eu preciso ter uma aula de economia doméstica. Com certeza. Mas ali, o que acontece? Existem casos também que extrapolam. Sim. Que aí, o judiciário está aí para isso, né? Que aí entra o advogado, a gente faz essa análise e ajuiza uma ação de revisão de alimentos, que aí a gente consegue equilibrar o valor da pensão dentro da necessidade da criança. Eu digo isso porque eu vivi isso na pele lá, Aham. meus pais eram separados e nossa pensão geralmente não vinha muito da gente não, entendeu? Minha mãe sugava bastante coisa. Então eu digo isso Com experiência, com conhecimento de causa. Exatamente, doutora. E assim, Hamilton, e a lei fala que a pensão alimentícia, ela será arbitrada em percentual que não cause um desfalque em quem paga também. Sim. Porque a pessoa que paga, o pai que paga, vou falar pai aqui, porque geralmente a realidade é essa, os filhos ficam com a mãe e o pai que paga a pensão alimentícia. Então, o pai ele não tem que viver só com o necessário. Não pode ocorrer isso, porque quando a gente pensa numa ruptura conjugal, Sim. a gente pensa o seguinte, geralmente aquele homem, se ele era o provedor, em tese ele terá 2 casas para manter. Que ele vai sair de casa, então ele tem que procurar um aluguel, enfim, vai acontecer um desfalque financeiro ali. E eu já até falei aqui em outros programas, quando a gente falou de divórcio, que o divórcio, ele não pode acontecer do dia para a noite, a mulher tem que estar preparada para esse divórcio. Tanto emocionalmente quanto financeiramente. Bem, na verdade, ambos os lados, né, doutora? Me diz uma outra coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos supor, nós somos casados. Uhum. Aí eu separo da senhora, a senhora cuida só dos filhos, fica em casa cuidando dos filhos. Tem uma profissão, mas resolveu ficar em casa cuidando dos filhos. Eu tenho uma empresa, tenho vários imóveis, aí separamos, tá? Uhum. E eu deixo tudo para a senhora. A empresa, os imóveis, tudo. Não quero nada. Estou saindo com a roupa do corpo. Uhum. Tá? Aí amanhã, depois a senhora fala assim, eu vou tomar o dinheirinho dele. Ele vai ter que me ajudar mais, que ele me ajudou pouco. Ele me deixou,
me deixou na miséria, Uhum. né? Uhum. Pode ser feito isso, a pessoa pode entrar e entrar na justiça para pedir Aqui a gente tem que algo, dividir partilha dos bens e pensão alimentícia. Partilha dos bens é um instituto. tá? Ali, se ele fez a doação para ela, se ele fez, enfim, fez aqui é uma questão. Tá, Agora, a obrigação alimentar é outra não história. substitui. Não, não substitui. Se foi feito um acordo aqui, ó, será uns alimentos, vamos compensar. Você vai ficar com a minha parte e para manutenção das crianças durante tanto tempo. Um acordo, a gente pode ver se realmente tem a proporção ali correta para a criança não ficar em prejuízo. Claro. Mas, você fica com tudo, eu não vou pagar nada aqui. Não. Tanto que se o homem vier me procurar isso, eu falo, não faz senão que é furada. Porque você vai perder aqui e ainda vai pagar pensão alimentícia. Aí realmente, aí se torna uma grande furada, porque eu já estou deixando. Eu tenho os aluguéis, que daria o provimento, né? Uhum. Necessário para todos. E depois, passou lá 2, 3, 5, sei lá quanto tempo, a pessoa vem, não, eu quero que você pague X, porque não dá. Aí fica uma coisa desproporcional, muito desproporcional. Nesse ponto aí, o que que acontece? Muitas mulheres, elas acreditam que com o divórcio, o homem tem que viver com o mínimo necessário, o que não é uma verdade. Claro, não. Não é uma Claro. verdade. Principalmente nesse caso, né? Por exemplo, o cara tá lá, ralando a vida inteira. Aí por consciência, falou, não, vou aliviar o meu lado, por um lado, tá certo que eu vou ter que construir de novo, porque eu tenho mais facilidade, estou deixando toda uma estrutura para trás, né? Que eu suei, que eu ralei sozinho, Uhum. né? Entre aspas, apesar da minha esposa tá fazendo a parte dela dentro de casa, mas a formação de patrimônio praticamente é dele, né? Uhum. E depois, não, tá pouco. Deixa eu te tirar o couro. Dele, assim, se for comunhão parcial de bens, acaba Não, sim. né, que... Mas, enfim, não. Se a pessoa for ter esse raciocínio, ele vai sair perdendo. Aí entra o advogado, não doe nada, não ceda nada, sem ter um advogado do seu lado, que ele traz a clareza das possíveis consequências no futuro. É como nós falamos na última conversa que nós tivemos a respeito de doação em vida, por exemplo, de imóveis, né, doutora? Isso. Então, você pega para os filhos, vou doar em vida, não sei o quê. Uhum. Aí amanhã depois alguma situação muda, você tá na berlinda sem ter nada, né? Porque os donos é o outro. Se ele disser não, você não pode fazer nada, né? Isso, exatamente. Eu até tinha separado um exemplo aqui para dar, que eu percebo que o ouvinte gosta muito de exemplos, que ele consegue materializar uma situação concreta. Então, uma situação aqui, o filho, o marido, o pai da criança ganha muito bem. Sim. A mulher também ganha muito bem, mas ganha menos que o homem. Certo. Então, divorciaram e os alimentos para o filho ficou num valor bem alto. E aí, o que aconteceu? O pai, depois percebendo que aqueles alimentos não estavam sendo revestidos para o filho, ingressou com uma ação revisional de alimentos. E aí, ele falou que ele estava pagando um valor excessivo, que a criança nem estava consumindo aquele valor, que estava sendo a mãe, enfim. Essa foi a tese de defesa dele. E a defesa dela falou assim, não, ele saiu de casa, eu fui traída. O término do nosso relacionamento se deu por traição. Então, não é justo eu ainda pagar a pensão alimentícia. Eu pagar um valor. Ele tem que pagar mais mesmo. E aqui, o que a gente precisa entender? Que esses casos, assim, são clássicos nos escritórios. O que a gente precisa entender? Primeiro, traição... Não é mais crime, né, doutora? Já começa por aí. Não importa, não tem qualquer importância nesses casos aqui referente à pensão alimentícia. Uhum. Então, pronto. Então, não é porque ele traiu, ela foi traída, que um paga mais e um recebe mais. Não, não tem isso. O fato dele ganhar muito ou pouco não é suficiente para justificar a criança receber um valor superior ao que precisa. Então, esse é outro ponto. Sim. E sem contar que a mulher, ela também tem que contribuir para o sustento do filho. Claro. E aqui a gente também tem que levar em consideração o seguinte, que eu gosto muito de trazer essa clareza. Quando a criança tem um lar de referência materno, óbvio que a maioria dos gastos estão com a mãe. Sim. Todas as intercorrências ocorrem ali com a mãe.
E também, Hamilton, a gente tem que levar em consideração que existe o tempo invisível, que a gente não consegue precificar. Com certeza. O tempo que a mulher está ali fazendo almoço, o tempo que a mulher está indo ao mercado, o tempo que a mulher está organizando a casa, muitas vezes não teria aquela logística se ela morasse sozinha. Sim. Então, como o filho está lá, a dinâmica dela é diferente. Então, esse tempo a gente não consegue mensurar, a gente não consegue pagar. O tempo que, o desgaste do carro, que a mulher está levando o filho para terapia, está levando para o inglês, está levando para o esporte, a gente não consegue mensurar tudo isso. E fica com ela. São pequenos detalhes, né, que não dá para... E aí entra o que? A proporcionalidade. Sim. A gente tem que levar em consideração isso e os genitores têm que ter essa consciência que tem muita coisa por trás que eles nem percebem, que eles nem veem. Então, realmente, muitas vezes, um valor aparentemente a mais, nem é a mais. Ele pode ser, inclusive, a menos, porque... Sim. Um caso prático que ocorreu lá no escritório, o homem reclamando do valor da pensão, reclamando. A mãe falou assim, não, então faz o seguinte, eu prefiro deixar meu filho com ele, eu fico com meu filho de 15 dias, Sim. 2 vezes por semana, e pago R$1.000. Então, Pronto. você não quer? Você dá Pronto, essa e eu pago fácil. só R$1.000. Tá certo. Então, é algo que a gente tem que parar e pensar, os genitores têm que pensar se realmente é caro esse valor da pensão alimentícia. A bem da verdade, eu acho o seguinte, você tem que pensar muito antes de casar, saber com quem você está casando, tem que ser um negócio muito bem conversado, né? É como a gente sempre diz, é uma sociedade, para dar certo. Você vai montar uma empresa, você tem que sentar e conversar, Isso. rever isso, tentar achar um meio termo em tudo para que essa sociedade cresça e vá pela vida toda. E a mesma coisa o casamento, né? Porque não é só pela emoção, porque eu adoro ela, porque eu amo ele, não sei. Não, gente, tem todo um processo. Todo um contexto envolvido ali. Né? E aqui, só mais um assunto que é muita dúvida, tem muita dúvida nos escritórios. Como que é feito esse pagamento? A gente fala, né, no direito, em pecúnia, quando o pai vai lá e paga em dinheiro, Sim. ou in natura. Quando o pai paga o boleto da escola, paga o boleto do esporte, paga o boleto do inglês, Tá. enfim, vai pagando os boletos da criança. E aqui é o seguinte, quando o pai paga os alimentos em dinheiro, ele fala assim, deixa eu te falar uma coisa, a mãe, ela é muito desorganizada financeiramente. Ela não tem maturidade para ter todo esse dinheiro na conta. Uhum. Então, eu não quero mais pagar em dinheiro. Eu quero pagar em pecúnia. E aí já vem o entendimento dos tribunais, que falam que não é possível você pagar pensão alimentícia exclusivamente em pecúnia. Então, tem que ser pago. Se você quiser pagar em pecúnia, ok, mas que uma parte tem que ser obrigatoriamente em dinheiro. Não pode, já é um entendimento pacífico da Porque jurisprudência. muitas vezes você precisa comprar um pão, você vai mandar um boleto para ele pagar? Fica complicado. Um lanche na escola, vai ter um passeio na escola. Às vezes Manda o boleto lá para ele. Exatamente. Né? A passagem de ônibus, manda o boleto. Não tem lógica, Não. né? Não tem como. Não tem. Coisa mais para acrescentar e, obviamente, os contatos da senhora, entendeu? Onde é que as pessoas podem encontrar a senhora, tirar dúvidas. Sei que tem muita gente agora passando por essa situação de separação e precisa ver a questão de pensão alimentícia e outros assuntos. Você falou agora, antes de eu passar meus contatos, o que está sendo muito recorrente agora? Em dezembro, a maioria das crianças estavam de férias. Sim. Então, a sentença geralmente prevê o seguinte: metade do período fica com o genitor e a outra metade do período de férias fica com a genitora. Como as férias do final do ano elas são prolongadas, acaba que geralmente o mês de dezembro, um mês completo, fica com o pai. Sim. O que eles fazem? Não fazem o pagamento da pensão alimentícia. Com o entendimento deles, não, já que a criança estava comigo, os gastos estavam comigo. Então eu não vou pagar a pensão alimentícia. Não está certo? Não. Não, porque, por exemplo, o plano de saúde deixou de ser pago? Não, sim, mas... A estrutura porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem cuidadora. A criança tem uma cuidadora. Sim. Essa cuidadora não deixou de ser paga. Não, tudo bem. Existem as contas normais, claro. Vamos lá, eu separei, estou passando por isso. Não tem as contas normais que eu vou ter que arcar. Uhum. Né?
Até aí tudo bem. Cuidadora, a escola que não tem férias, mas você está pagando, né? Algumas coisas você tem que continuar pagando. Mas aí se você reduz isso, porque como a criança vai ficar comigo, então você já paga a alimentação, as outras partes. Alimentação e lazer, que a gente fala. Se você Sim, parar para pensar, é alimentação e lazer. sim, Quando o genitor, um exemplo, o genitor mora fora do estado que a criança reside. certo, Durante todo o ano, o lazer está com a mãe. é, Um mês ficou com o pai. Então, o que acontece? Hoje, Hamilton, esse desconto só pode existir se houver previsão na sentença que arbitrou os alimentos. Se não houver essa determinação, os vai pagar alimentos duas têm que vezes. pagar normalmente. Normalmente. Mesmo que eu não vou pagar, ela entra na justiça. Eu estou Agora entrando com recebe 3 os dois. execuções essa semana de alimentos que dos genitores que acharam que não precisava pagar no período de férias. É complicado. Outra coisa também que, como tem um tempinho aqui, só para a gente falar dos alimentos Claro. universitários, que às vezes surgem dúvidas também. Sim. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, o pátrio poder se encerra aos 18 anos. Tá. Então, pronto. A partir dos 18, por que então eu tenho que pagar esses alimentos? Porque essa obrigação decorre do princípio da solidariedade. Mas aí, a gente tem que pensar o seguinte, essa solidariedade vai até quando? Até quando o menino começar a se prover, conseguir prover a sua subsistência. Ou seja, ele completou os 18 anos, entrou na faculdade, vamos lá, vai fazer medicina, que geralmente é coisa de 10 anos. Uhum. Então eu vou ter que mantê-lo por esses 10 anos. 10 anos. Aí ele faz especialização de mais 5. Aí entra a discussão. Aí entra a discussão. Porque o que alguns entendimentos falam que é aquela educação ali básica. Então, curso superior, a graduação. Sim. A graduação A especialização já pós-graduação. porque a pessoa já está apta para trabalhar. Tá, Né? tá trabalhando, né? Essa é uma questão. Então, por exemplo, quando a gente fala muitos pais pensam assim, meu filho completou 18 anos, já vou parar de pagar alimentos. Pronto. Acabou, minha obrigação. Não. Se foi arbitrada por uma sentença, essa obrigação, ela só se extingue com uma ação de exoneração de alimentos. Não existe outro meio do genitor se desobrigar. Até porque também precisa dessa ação de exoneração de alimentos para dar oportunidade ao filho exercer o contraditório e ampla defesa, para ele ir ao processo e defender. Às vezes é uma criança, às vezes é um adulto que sofre uma incapacidade laboral, às vezes é um adulto que, sei lá, sofre alguma demência, um adulto especial. Então essa obrigação acaba indo para frente. Indo para frente por mais tempo. Sim. É porque voltando à questão do estudo, geralmente é 21 anos, né? Você tem até os 18, como a senhora disse. Até os 24. Seria até 21 depois. 24. 24 anos. Quando a gente fala de serviço do servidor, aí quando a gente entra no direito administrativo, até os 21 anos. Tá? Em regra. Mas aí existem as exceções, claro. E aí cada situação a gente precisa analisar. E a gente tem que ter em mente também que o homem, eu falei menino, né? Mas nem é mais menino. O homem com 18 anos, ele precisa se preparar para trabalhar, para ingressar no mercado de trabalho. E estar cursando um curso superior é um requisito para manter a pensão alimentícia e pode também ser um curso técnico, que hoje os tribunais já entendem que o curso técnico também é capaz de manter a pensão alimentícia. Claro, também, Hamilton, que existe aquele malandro, né? Sempre. Que a graduação ali são de 10 semestres, de repente, ela vira 15 semestres, 20 semestres. Até quase o menino ser jubilado da faculdade. Então, ou então também tem aquela situação que o filho é descompromissado, falta, tira nota baixa, reprova. Então, isso também é um requisito para exonerar a pensão alimentícia, que precisa ser levado em consideração. A gente precisa-se sempre de um bom advogado do teu lado para poder te orientar nessas coisas. Porque no dia a dia a gente não percebe algumas coisas, a gente toma muito prejuízo, a gente faz muita bobagem,
por falta de orientação, por falta de conhecimento. Muita, isso. E os contatos do meu escritório, o escritório fica em Águas Claras, ali na Rua 8 Norte, desculpa, Rua 9 Norte, edifício Atlantis Trade Center, ao lado da Estação Arniqueiras. O telefone de contato, o WhatsApp, é 3973-3333. E o meu Instagram, onde os ouvintes podem postar algumas dúvidas, ser participativo Sim. lá, é @advmaracarvalho. Doutora, muito obrigado Obrigada a pela vocês pela pelo presença. espaço. Aguardamos a senhora aqui na próxima semana com um novo assunto, para a turma ficar bem informada aqui. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Bom final de semana, doutora. Obrigada.